Bem-vindo, Roberto Requião, muito bem-vindo. Mauro, eu Oi. agradeço a oportunidade de bater esse papo com você. E eu gostaria de fazer um aviso de utilidade pública no tema que você já se referiu. Minha gente, se vacinem contra a herpes zoster. Uhum. É uma brutalidade a dor e o desconforto desta virose em pessoas de mais de 50 anos de idade. Então, fica aqui um aviso para os nossos companheiros. Se Você sabe vacinem. que eu comentei, né? Que você era para vir 15 dias atrás e por conta a crise estava muito, muito forte, a gente deu uma adiada para ver se melhorava. E aí virou tema que muita gente dizendo aqui no chat que já teve herpes zoster, que realmente é um negócio massacrante. Até fomos ver, porque uma pessoa aqui disse, inclusive, que já estaria sendo fornecido no SUS. Não está. Teve um pedido, mas aparentemente só em 2026 vai começar a ser fornecido no SUS. Então, é uma vacina cara, 2 doses, pode chegar a custar, dependendo do laboratório, até R$1.000 as 2 doses. Então, mas vale a pena, é um investimento. Na verdade, aqui em Curitiba, R$800 cada dose, 1.600 a dosagem. Pois é, loucura. Mas, minha gente, vale a pena. É isso aí. É uma brutalidade. Isso, já estou com quase 2 meses de dor. Dores brutais. É. Aí o Clyde dizendo que eu tive essa tal herpes. Não, é um negócio... Espero que você se recupere o mais rapidamente possível, Requião. Eu também. Senador, governador, quer dizer que aos 84 anos você está se transferindo para o PDT. Conta dessa novidade para nós amanhã, inclusive aqui em Brasília. Você está em Curitiba ainda, né, Requião? Em Curitiba. Amanhã, às 10 horas da manhã, na sede do PDT, eu e meu filho, Maurício, que é deputado estadual aqui, assinamos a nossa ficha. Perfeito. Por que você está indo para o PDT e quais são seus planos? Primeiro, eu tenho uma certa identidade com o trabalhismo. Meu pai e meu avô foram do PTB. Essa política popular é uma política familiar. Você deve saber, Mauro, o primeiro partido socialista do Brasil foi fundado pelo meu bisavô. Partido Operário. Foi fundado em Curitiba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. E meu bisavô era um sergipano, formado em Direito em Pernambuco, mas um sergipano. E que tinha completado a sua formação na Universidade Jesuítica de Córdoba, na Argentina. Era um partido socialista e não marxista, porque naquela época não havia nem tradução dos textos de Marx para o português. Então, era baseado nos socialistas franceses, russos, mas foi o primeiro partido. Era um partido voltado exclusivamente, de forma claríssima, aos interesses da população. Que legal, não sabia não. Dos operários e dos pobres. Se você tiver curiosidade, na minha página do Senado, eu publiquei o manifesto do lançamento do partido, que foi redigido pelo meu bisavô. Que legal, vou olhar, não sabia não. Muito legal, muito legal. E essa sua ida para o PDT significa planos de candidatura, Requião? Os meus planos são de ajudar a mudar a política brasileira. Eu já fui governador do Paraná 3 vezes, Mauro. Você disse 2, mas foram 3. 3, é verdade. Fui senador 2 vezes. Fui presidente do Parlatino, do Parlamento Europeu Latino-Americano. Co-presidente, né? Eram 2, um europeu e um latino-americano. Eu fui o presidente da seção brasileira do Parlasul, com sede em Montevidéu, e do Parlamento com sede no Panamá. Então, a minha carreira é muito intensa. E o que eu aprendi nisso tudo, no Parlamento Latino-Americano, vendo o tal liberalismo econômico destruir a economia da Grécia. A Grécia não é um país mais. Destruir a economia da França, destruir a economia da Itália. Eu adquiri muita experiência nisso tudo. Eu quero colaborar com a melhora
do nosso país, com políticas que consagrem a soberania. E você pergunta, por que o PDT agora? O PDT é um partido que sempre falou em soberania. Soberania brasileira, era a tese do Brizola. O PT era um partido popular, pensando nas políticas operárias, mas a soberania brasileira, junto com isso tudo, era uma tese pedetista. E o PDT, hoje, eu acredito que vai nos dar a oportunidade de urdir uma proposta de política para o Brasil. Uhum. Eu estava vendo a sua discussão com o cidadão que me antecedeu aí sobre o Ricardo Leães. O Ricardo. Você veja, nós hoje já estamos na mão da China. A importação brasileira de 26% já é chinesa. A americana caiu para 16%. Eu acho bacana a beça à China. Eu tenho uma fascinação pelo governo chinês, pelas maravilhas que eles fizeram. Sempre que vou, sempre que posso, visito a China para ver como é que está indo a economia. Há décadas visito a China. Mas o Brasil precisa de um projeto. Se não tivermos um projeto, seremos sempre apêndice de projetos de outros países. E nós temos que formular isso. O PDT conta com o Ciro, tem ideias muito boas, mas tem outras que já não me parecem tão boas, mas seria indispensável a participação profunda do Ciro na formulação de um projeto de soberania para o Brasil, e com esse projeto o PDT participaria das próximas eleições presidenciais. Isso me entusiasma. Eu fico horrorizado com o tripé econômico, Mauro. Ainda a história meta de inflação, superávit primário, dólar flutuante. Não tem cabimento, isso é uma tolice absoluta que continua consagrada nas políticas brasileiras de todos os últimos governos. Não é? Veio lá desde do Fernando Henrique, mas passou por todos os governos até agora. E continua sendo ainda consagrada no governo do Lula hoje. Então, nós temos que começar a pensar de uma forma soberana no Brasil. O Brasil tem que ter uma proposta. Se não tiver uma proposta, será sempre parte da proposta soberana de outros países. Curioso, ontem entrevistei aqui o economista Davi Decache e ele falava algo parecido com o que você disse. Ele falou, olha, a política econômica neoliberal implantada a partir de FHC continua nesses 30 anos, atravessou o final do século passado e se mantém incólume nesse século XXI. Na mesma linha. Predadora e incólume. Uhum. Predadora e incólume. E você veja, lá na década de 80, nós éramos, na produção industrial, superiores aos tigres asiáticos, lembra? China, Coreia do Sul, Tailândia e Malásia, não é isso? Eram os quatro. Nós éramos superiores. Hoje nós não chegamos perto de nada. Hoje nós estamos nos transformando num produtor de cereais, de commodities, sem emprego, e ainda estamos vendendo terra. A China está comprando terra no Brasil. Aqui no Paraná, a China hoje está com o Porto de Paranaguá na mão. O Lula vendeu o Porto de Paranaguá junto com o Ratinho, coisa aí de 30 dias atrás. Vendeu o principal porto de embarque, um dos principais do Brasil, para a Cargill, que é uma empresa americana que não é nem de capital aberto, pertence a duas famílias. Então, o jogo econômico do atual governo não me satisfaz, me desagrada profundamente. Eu entrei no PT para ajudar a vitória do Lula. Me parecia indispensável. Não me arrependo um tostão disso. Fiz o que tinha que fazer, na mesma situação, faria novamente. Mas o PT se associou ao PSD no Paraná. Estão vendendo a Sanepar, Companhia de Saneamento. Fizeram pedágio. O Lula anunciou o pedágio. O Renan anunciou como exemplo para o Brasil. O primeiro lote de pedágio era das Ilhas Caimã. Se imagine só. Um fundo de investimento, de especulação financeira. Então, esses erros todos têm que ser corrigidos, mas não com crítica, com desaforo, com proposta. E eu acho que o PDT pode ser o espaço para a elaboração de uma proposta soberana para o Brasil. Daí nós podemos conversar com todo mundo, sim. Tem
tenho uma admiração profunda pela China e, como brasileiro, eu tenho admiração pelos Estados Unidos, pela sua história, pela sua independência também. Mas hoje é essa submissão absoluta que se dá na guerra pelo mercado mundial, que é isso que está acontecendo, né? A disputa do mercado mundial da China e dos Estados Unidos. Inclusive, essa história de anistia e tudo é uma brincadeira. Se você for ler a sanção ao Brasil de taxas de imposto, você vai ver que o texto é exatamente igual aos outros. Só puseram aquela estrepulia ali de anistia para o Bolsonaro. Uma estrepulia do Trump, mas não tem nenhum sentido. Foi um pendurucalho para fazer barulho econômico, fazer barulho político. Isso que ia te perguntar, essa sua avaliação sobre o governo do PT. Que olhar você tem hoje para Lula 3? Bom, eu tenho uma decepção muito grande com o governo. Muito grande. Fico horrorizado com algumas medidas. Você veja, eu fui senador e nós tínhamos um time nacionalista lá, lutando pela soberania, pelos interesses populares, a Gleisi, Lindbergh, eu lembro. Acabou isso, Mauro. Acabou. Eles agora estão defendendo a política da Selic lá em cima. Estão defendendo o tal do Galípolo. Da mesma forma que criticavam o anterior presidente do Banco Central, o Campos. Estão fazendo a defesa dessa brutalidade toda e estão vendendo o país. Você veja, o PT aqui no Paraná. Eu fui governador 3 vezes, governador popular, uma luta incrível. Eu mantive a Copel privada, eu mantive a energia elétrica nas tarifas mais baixas do Brasil quando fui governador. Eu baixei os impostos das micro e pequenas empresas. Eu coloquei o nosso estado em primeiro lugar em qualidade de ensino do país, mas de repente o governo do Lula faz uma aliança com o PSD e essa aliança exclui não o Requião, mas qualquer proposta soberana, qualquer proposta mais consistente no sentido de valorizar o crescimento econômico. Você viu que não se fala mais em desenvolvimento? Essa frase desapareceu com o governo Getúlio Vargas? Então, é isso que nós precisamos corrigir. Você pergunta se eu quero competir alguma coisa, sei lá. Se for conveniente para uma proposta política, sim. Mas eu estou na flor da idade ainda, né? Eu estou com 84 anos, em perfeita saúde e condições de raciocínio, e quero colaborar com a experiência que eu tenho. Eu recebi um convite do Lupe, aceitei, pensei bem e aceitei o convite. Eu e meu filho entramos no PDT. Mas a nossa intenção é essa, reforçar o Partido Trabalhista e colaborar para a redação de uma proposta soberana para o Brasil se inserir com acerto, com desenvolvimento econômico nesse concerto de nações. Sim. Porque nós estamos vivendo, Mauro, uma coisa absolutamente ridícula. Quando você vê as declarações do Trump, parece que você está vendo uma história em quadrinhos para criança. Absolutamente ridícula. E o Brasil está nisso, você veja. O pessoal agora bate palma. Não, a China, eu tenho paixão pela política chinesa. Mas a China o Brasil já importa 26% do total dos seus produtos da China. A China quer comprar terra no Brasil. Por que a China quer fazer isso? Porque ela tem 1,5 bilhão de habitantes, tem que comer. Ela tem que cuidar da sua política interna. Então é que eu digo, nós precisamos viver, Mauro, a solidariedade com a humanidade. O apoio que países e áreas do planeta Terra precisam hoje do Brasil. Mas nós não podemos nos submeter de forma absoluta, virar um satélite de outras economias. Então, multipolaridade é fundamental hoje. Não é uma guerra contra os Estados Unidos. É a multipolaridade, é espaço para os países se afirmarem com políticas internas soberanas. E eu acho que temos um caminho para isso. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, na sede do PDT, eu assino a minha ficha. E meu filho também. Sabe que tem uma questão que a gente fala, uma expressão que a gente usa aqui sempre, Requião, que são os patriotas do boné.
Então, gente que é patriota não puder, né? O Brasil é dos brasileiros e nessas frases. Mas você olha para o governo Lula e realmente é meio espantoso. Eles acabaram de entregar a margem equatorial para a ExxonMobil e a Chevron. Nem me fale nisso, Mauro. Pois é. Depois daquela campanha toda dos discursos veementes do Lula, o Brasil precisa dominar os petróleos da margem. E no fim não era para dominar porra nenhuma. Era para fazer uma entrega ampla e restrita. E mesmo se fosse para a Petrobras, não adiantava nada. Né? A Petrobras hoje já é 64% privada e internacionalizada. Não, e aí você vê, o Haddad vai para os Estados Unidos e vai entregar a energia e a água do Brasil praticamente de graça para instalar esses data centers. É um negócio impressionante. Nós trouxemos aqui uma especialista em energia, a Clarice Ferraz, ela falou, Mauro, é uma loucura isso. Para botar esses data centers todos que o Haddad quer colocar no Brasil, precisaria dobrar a capacidade energética do país. É evidente que isso não vai acontecer. Eles vão sugar a energia do país. O Haddad acredita nisso. O Haddad saiu da USP e foi para o ISPER, que é um instituto liberal. Ele acredita nisso. Ele está errado, mas acredita nisso. Não faço nenhuma crítica contra a conduta do Haddad, moral e tal. Mas ele é um liberal. Sim. Ele é um liberal. E o Lula também, né, Mauro? Os discursos que o Lula tem feito aí, lembra? Lembra ele dizendo que é um admirador profundo da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan? Sim. Ele dizendo que ele é um seguidor do Henry Ford. O Henry Ford fez coisas maravilhosas, né? Somou o Taylorismo com a linha de montagem e jogou a indústria automobilística americana para a Lua. Fez subir de forma extraordinária. Superou a Alemanha naquele momento de uma forma fantástica. Mas o Henry Ford ele nunca respeitou o trabalhador. Ele achava o trabalhador uma peça da linha de montagem. Tinha que ganhar bem para produzir bem, para poder ter produtividade. Mas nunca respeitou uma opinião da massa de trabalhadores. E você conhece o famoso livro antissemita dele, né? Sim, sim. Então não é bem assim, eu não entendo isso. Agora, eu não vou aí ficar criticando o que o Lula fez, o que não fez. Ele me decepciona profundamente com o que fez no Paraná e o que está fazendo no Brasil. Esse entreguismo, esse liberalismo econômico. Mas nós temos que viabilizar um projeto alternativo que contemple a soberania nacional. Isso não é impossível. Deixa eu te perguntar uma coisa, à luz da sua experiência de 3 mandatos de governador. Uma alegação recorrente do governo Lula é que não dá para fazer mais porque não tem correlação de forças. Como é que você analisa esse documento e como é que você lidou com esse tema da correlação de forças quando era governador no Paraná? Eu nunca tive maioria no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Nunca perdi uma votação. Porque eu tinha projetos claros. Eu nunca cedi emendas para parlamentares. Eu criava projetos, botava o projeto e o parlamentar que apoiava o projeto, por exemplo, de criação de mais 2.000 escolas no Paraná, ele podia ir para o interior. Essas escolas estão sendo construídas porque nós apoiamos o projeto. Não trabalhei com essa comercialização de emendinhas e tudo mais. E acho que, tendo o projeto, a coisa muda. Agora, eu quero lembrar, eu não sei se já falei sobre isso com você, essa tal emenda impositiva. Sim. Isso surgiu por quê, Mauro? Você já pensou nisso? Surgiu porque o governo do Lula e da Dilma só liberavam emenda para o pessoal chegado ao núcleo do governo. Não era nem só para o PT, era só para os comensais da mesa presidencial. E daí veio a proposta, nós temos que ter uma emenda impositiva. Eu votei contra. E depois isso ampliou, né? Veio a impositiva, no governo do Bolsonaro, a negociação com a Câmara, esses valores rigorosamente absurdos. Mas falta um projeto. Sim. Essa história de dizer que o Congresso Nacional extrema-direita é conversa mole, não tem projeto. Se tivesse projeto, o Lula trazia o Congresso Nacional. Claro, não traria inteiro, mas traria como eu trouxe a Assembleia do Paraná. Tem que ter clareza, projeto. E essa história das emendas, Requião, caiu no esquecimento, mas
tudo começa, na verdade, do ponto de vista do processo legislativo, com as tais emendas PIX, né, que é a emenda que o deputado faz direto na conta da prefeitura, do governo estadual. Quem inventou a emenda PIX foi um projeto conjunto da Glaze com o Aécio. Os dois apresentaram esse projeto. Eles que inventaram a tal da emenda PIX. Né? Então, é um jeito do PT governar, né? E isso era para atropelar a escolha exclusiva do governo de só dar emenda para quem estivesse como comensal na mesa da presidência. Sim. Foi um erro, um erro. Agora, é isso. Agora eu fico me perguntando o que eu acho disso tudo. Quando eu vejo o Lindbergh e a Glaze defendendo a Selic, eu já não sei mais o que dizer. Eles foram guerreiros junto conosco. Soberania, nacionalismo. E, de repente, acaba isso tudo. Tá um momento que, a meu ver, encerrou o governo do Lula. Precisa ter uma alternativa que tem que ser suportada numa proposta. Você acha que o Ciro deve ser... O Lula com o Rato e o PSD no Paraná é uma aliança de extrema-direita. Vender a Copel, vender a Sanepar, pedágio absurdo com as Ilhas Caimã, fundos de investimento em paraíso fiscal, e agora a venda do porto de Paranaguá para Cargill. Tem cabimento isso? Primeiro, o Lerner vendeu uma parte do porto de container. Os americanos compraram. Compraram e depois venderam para os chineses. Hoje é chinês. E a Cargill agora é dona do porto de grãos. Então, e quem fez isso foi o Lula. Que conversa mole é essa de governo soberano? Está errado isso. Não, porque é o Lula, não tem nada de Congresso Nacional, tem algumas coisas que ele podia fazer independente do Congresso Nacional, e não faz. Não faz, é fato. Eu, por exemplo, naquela crise, eu baixei o imposto da microempresa a 0. E daí fiz uma escala. As pequenas empresas praticamente não tinham. O Requião vai quebrar o Paraná. Eu consegui uma arrecadação muito superior à anterior, porque eu viabilizei pequenas empresas, emprego e tudo mais. Eu peguei a Copel e dei energia gratuita para empresas que se estabelecessem ou já estivessem estabelecidas no interior do Paraná, desde que garantisse o número de empregos e os salários. Foi um sucesso. Eu dei energia praticamente com 75% de desconto para irrigação noturna, porque o principal para a produção agrícola é irrigação. Aprendi isso lá na ONU. Não tem muita conversa de agrotóxico, adubo. Se não tiver água, não tem agricultura. E eu consegui um sucesso incrível com isso tudo. Legal. Então, eu vejo que isso tudo acabou com o Lula. Acabou com o Lula. Agora você veja o que acontece com isso. Veja as pesquisas de opinião do Paraná em relação ao Lula. São trágicas. São. É fato. O Roberto o Diat pergunta assim, Requião, qual a sua opinião sobre o Brasil não ter entrado na Rota da Seda e de ter vetado a Venezuela nos BRICS? É absolutamente incompreensível. Ao mesmo tempo que ele vai ao Equador e, em questão de minutos, consagra uma eleição suspeita por 1000 motivos. Então, eu acho que é o jogo do capitalismo financeiro. Eu acho que o Lula não gosta do Trump. Aquele esquemão de Trump botou o Lula na cadeia. Os absurdos do Sérgio Moro, aquela loucura toda. Mas eles estão a favor do capitalismo financeiro. Eles são a favor da globalização. O Haddad é a favor da globalização. Agora, eles que gostariam de uma globalização não monopolista por um setor só. Eles querem tirar os Estados Unidos do comando disso. Mas eles são a favor da globalização. Assim como a China também era. A China hoje é claramente globalizante. E já tem 26% da compra do Brasil.
E os Estados Unidos cai para 16. Requião, a Ana C diz assim: pra cima, Requião, lança essa braba, PDT. E aí a minha pergunta para você é: qual o cenário para 2026? Você imagina que o PDT lançará o Ciro? Você pretende apoiar o Ciro? Você está se colocando também para ser candidato a presidente pelo partido? Como é que você vê o cenário para 2026? Eu estou apostando, Mauro, na possibilidade de termos um programa de governo, de Brasil soberano. Tá. E tendo esse programa, a aliança que nós fizemos será em torno do programa. Daí não tem muita importância quem é o candidato. Tem que ter competência, visibilidade nacional, tudo bem, mas tem que ter o programa. Tem que ter programa. E acabar com essa história também do INSS, acusar o Lupe. O problema do INSS é a corrupção na entranha da instituição antiga, já não tem cabimento nenhum. E a essa corrupção, em função das vantagens, aderiram talvez alguns pedetistas e de todos os partidos, inclusive do PT, de todos os partidos. Mas não é uma responsabilidade que possa envolver de forma alguma o Lupe. O Leonardo Lopes, que é um cirista aqui da nossa turma, diz: Requião, cuidado com os elogios ao Ciro, que já vem uma enxurrada despolitizada de comentários que você vai para Paris e que você é de extrema-direita, Ciro 2026. Leonardo é um cirista de primeira ordem. Manda ele plantar batata, Mauro. A gente tem que fazer a crítica das propostas. O Ciro tem propostas excelentes e tem outras que são, para mim, tem que ser muito discutidas. Por exemplo, em relação à Previdência e tudo isso, a proposta das 3 previdências dele e tudo mais. Então, o Ciro não é um quadro da esquerda brasileira, mas é um quadro que pode ter conteúdo nacionalista. Eu gostaria de ver o Ciro dentro do PDT. Tem essa história, o Ciro vai sair. Seria uma bobagem sair. Perfeito. Seria uma bobagem sair. E acho que poderia colaborar de uma forma maravilhosa nesse plano de governo. E o PDT só entraria nessa proposta com candidatura própria ou com uma candidatura que seguisse o plano de governo dele, não o liberalismo econômico que comanda o Brasil desde o Fernando Henrique. Requião, agradecendo desde já muito por tua participação. Eu sei que você está, o seu rosto, às vezes, ele traz. Estou com dores no braço aqui. Pois é, tô vendo. Então, vou terminar com uma pergunta do Gabriel. Requião, qual a sua opinião sobre o Moro querer ser governador do Paraná e o Ratinho querer ser presidente do Brasil? É tão ridículo quanto a Michele querer ser presidente, né? O Moro é o admirador da Edith Piaf, que tem uma cônjuge que é deputada federal. É uma situação extremamente estranha, mas o Moro está bem no Paraná. Ele tem apoio da mídia toda. Mas o Moro foi terrível como juiz. O Moro foi terrível. Outro dia eu estava levantando de novo o problema da lavagem de dinheiro. Se lembra da CC5 no Paraná? Sim, nossa, faz tempo. O Moro era o juiz. Ninguém preso até hoje. Ele simplesmente conseguiu limpar aquilo tudo. O Moro é pequeno. Eu não consigo entender esse prestígio todo. É como o Rato. Mauro, o Rato é pequeníssimo em termos intelectuais, de administração pública, mas está aí. Por exemplo, eu disputei algumas eleições aqui e depois que eu aderi à candidatura do Lula e ao PT, eu perdi muito a minha popularidade. E a insatisfação com o PT no Paraná. Mas o Rato nunca fez um debate comigo nas eleições que disputou. Se negou a debater qualquer coisa, e não é porque tenha medo de debater comigo, é que ele não tem o que dizer. Não tem rigorosamente o que dizer. Assim como a Michele ser candidata, não tem cabimento isso. Agora, nós precisamos, pela visão nacionalista, ter um projeto de governo. E tendo um projeto de governo, tudo muda. E acabar com essa louvação, essa bipolaridade de ou é Lula ou é Bolsonaro. Por quê? Economicamente não é a mesma coisa. Qual é a diferença da política do Guedes da política que você faz hoje?
em relação ao Banco Central e tudo mais. É a mesma coisa. Então, não foi má a eleição do Lula. Não tínhamos escolha. E eu tenho admiração pessoal pelo Lula, viu? De onde ele veio, como cresceu, como entrou na política. Mas ele é um produto da social-democracia alemã, onde ele passou algum tempo lá, treinando a ação política que fez posteriormente no Brasil. É um cara bacana, mas está fazendo uma política liberal, liberalismo econômico absoluto. Absoluto. Três perguntas últimas aqui, rapidinho, que eu queria te liberar, que eu não quero te exagerar contigo. O Ricardo Dias diz assim: Mauro, pergunta para o Requião sobre a lista VIP do Banestado, por que ele não divulga? Que lista VIP do Banestado? Não entendi essa pergunta. Eu também não entendi, não sei que lista é essa. Não sei que história é essa. Que tem a ver com essa história do Moro, né? Lá atrás. Tem, o Moro, o Rich era o governador. Vou te contar como é que se detonou esse processo. Eu ganhei a eleição aqui. Virei governador. Nomeei o Heitor Wallace, que era um funcionário do Estado, formado em economia nos Estados Unidos e tal, botei na presidência do banco. O Heitor Wallace vai a Foz do Iguaçu. E, de repente, ele me telefona. Roberto, eu estou aqui em Foz. Eu descobri que tem uma tal de CC5 aí, conta de não residentes, em que o dono da barraca de cachorro-quente aparece aqui no banco com alguns milhões de dólares de investimento. E imediatamente denuncie isso para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. Ele fez isso. Mas daí entrou o esquema. Janene, lembra do Janene? O Sérgio? Sim. O governo do Estado tinha aberto agências em países para viabilizar, segundo as denúncias que a gente tem até hoje, a lavagem. Precisava ter uma agência num país. E assim, isto ficou, mas fui eu que denunciei. Não tem uma nota sobre isso. Não tem uma nota sobre nada mais. Você veja bem, aqui no Paraná, o povo não sabe que a Copel está sendo vendida com a ajuda do BNDES, a PPI. A ajuda do Lula e do Haddad. Isso é claro. O pessoal não tem ideia. Por exemplo, eu fiz uma briga lá atrás. O Lerner tinha privatizado uma usina de potência elétrica de gás aqui na região metropolitana de Curitiba. Eu fui à luta com isso. E quem foi à luta junto comigo foi o Fachin, que hoje é ministro do Sul. Nós fomos ao Tribunal Arbitral de Paris, brigamos lá, íamos perder, mas jogamos pesado e conseguimos parar e conseguimos um acordo. Eles queriam 5 bilhões de indenização. E nós fizemos um acordo por 400 milhões de reais e retomamos a usina. Você sabe que a usina foi vendida, e seguramente os paranaenses que estão nos escutando não sabem disso, comprada por quem? Quem? Ideia? De quem comprou a usina da Araucária? Quem? Não sei, não. JBF. Os meninos amigos do governo. Compraram a usina. E estão comprando usina em toda parte. E a Eletrobras não vendeu 50 e poucas usinas agora? Eu entrei com uma ação popular, Mauro, junto com os eletricitários do Rio de Janeiro, gente boa para burro, para devolver ao presidente da República as prerrogativas que lhe tinham tirado naquele acordo de privatização da Eletrobras. Era o primeiro passo. Depois nós íamos entrar pela briga da estatização. No caminho do que faz a França hoje, a Alemanha, no que faz em relação à água até a Inglaterra, Paris, Espanha, Portugal. E nós estávamos nesta luta e o Lula está vendendo tudo, Mauro. Vendendo tudo. E não há um grito a respeito disso. Você sabe que lá atrás, quando o Carlos Lessa era o presidente do BNDES, saudoso Carlos Lessa, ele me telefona, meu irmão, Carlos Lessa, companheiraço, Equião, eles estão vendendo ações da Copel agora.
o BNDES tem condição de comprar isso tudo e manter esse banco nacional. Vão compre, eu vou ter que consultar a presidência da República. Era aquele ministro famoso, que agora está meio fora de tudo, que inclusive recusou a presidência do Conselho da Eletrobras agora. Como é o nome Manteiga. dele? O Manteiga. Uhum. Manteiga é o nome dele. Isso. Ele recusou aquilo. Pois muito bem. Disseram ao Lessa que ele estava desestabilizando a iniciativa privada, que era uma agressão que o Estado não podia assistir, e nós vendemos a Copel, que hoje tem 64% de ações privadas. Mas não é só aí. Daí veio a Vale do Rio Doce, o leilão. O Lessa me liga, que é o fim do mundo entregar o ferro, o aço. Nós temos condição de comprar isso. O que você vai fazer? O que você me aconselha, Requião? E eu te aconselho esquecer que existe o governo e compre. E ele comprou. Ninguém sabe que a Vale do Rio Doce, até o começo do governo do Bolsonaro, era nacional. O BNDES era detentor dos títulos que equilibravam esse negócio a favor do Estado. O Bolsonaro pôs à venda, vendeu, ninguém teve notícia numa Globo, num jornal, num debate no Congresso Nacional, que a Vale do Rio Doce tinha sido vendida. Todo mundo quietinho, concordando. Então, você veja, o programa liberal é o programa do governo do Brasil, mas não deu certo isso. Não deu certo isso. De qualquer forma, Mauro, eu quero que você me perdoe algumas falsetas aqui na minha exposição, que estou com uma dor no braço. Não, vamos encerrar. Vamos encerrar, te espero em Brasília amanhã para a filiação PDT. O Helbert diz assim, parabéns pela entrevista. Fui lá na infância, um jovem então, aqui em vários momentos. Eu lembro do Requião na televisão, deve ser paranaense. E a Deise diz, salve governador Requião. Me recordo das suas lutas contra os pedágios e as estradas alternativas. Você é de luta, grande abraço. Aí o Marcos diz, além de Requião, Ciro, Suplicy, Gereissati e Unger, reformistas, quem seriam revolucionários da fera nessa frente ampla de esquerda? Requião, obrigado demais, parabéns pela jornada, pela luta, sucesso agora no PDT, que você seja candidato em 2026, vamos ver quais são as possibilidades. Nós temos um programa soberano para o Brasil, uma estrutura política forte para ganhar a eleição. Agora, como está, não dá mais. Não dá mais. O tripézinho é o comando da política brasileira. Não tem realmente o menor cabimento. Nós temos que acabar com isso. Precisamos ter um projeto que tenha em consideração o Brasil, o nosso povo e a nossa gente. E é possível fazer isso. Eu fui governador 3 vezes e fiz um governo popular. Eu tenho até um livrinho aqui de programas populares. Tenho 300 e tantos projetos do governo, desde os pequenos os grandes. Né? Programas singelos, como o programa do leite para as crianças, programa como uma formação continuada dos professores, construção de escolas integrais. Nós fizemos coisa à beça, as estradas da liberdade. Nós fizemos uma briga, não conseguimos ganhar, tudo na justiça. O judiciário vinha sempre contra a opinião brasileira. Você veja, por exemplo, o pedágio no Brasil, no Paraná. Eu entrei 41 vezes contra o pedágio. O Ministério Público Estadual e Federal entraram contra o Estado. Entraram contra o Estado. E mantiveram aquela barbaridade. Ora, de repente, o Ministério Público Federal e Estadual dizem que foi um escândalo, que era um roubo. Tá? Fiquei satisfeito. Eles verificaram a barbaridade. Não. Eles fizeram um acordo em que os caras, inclusive, entraram de novo na licitação dos grupos de estradas pedágias. É um escândalo. E com apoio de quem? Do Lula. Que é o PSDB e o PT no Paraná. Aliás, não é nem o PT, viu? Quero fazer uma ressalva. O que o pessoal do PT tem de revolta com o que acontece. Eu falava ontem com um companheiro dirigente aqui principal
do PT no Paraná, ele me dizia: Requião, você não imagina a insatisfação e horror que eu fiquei com a venda do Porto de Grãos de Paranaguá. Mas não fez nada. Não fez nada, porque eles estão lá obedecendo ordens da tal Frente da Esperança, que para mim é uma frente da desesperança. Grande decepção. Valeu, Mauro. Um abração. Obrigado, Requião. Um abraço. Obrigado mesmo. Grande Roberto Requião. Figura, né? Figura, contador de história. Gosto muito.